Temos aqui a informação justamente para as pessoas que nos acompanham pela TV, pelo rádio e pela internet, de um destaque que trata da escolha de Flávio Dino para chefiar a Polícia Rodoviária Federal. É isso, exatamente. É o policial Antônio Fernando Oliveira, de 56 anos. Ele publicou algumas fotos nas redes sociais fazendo alusão a Fidel Castro, inclusive com uma boina, um chapéu do Exército de Cuba, com aquela tradicional estrela vermelha. Ele possui barba, né? E além disso, fumando um charuto. Eu queria escutar a análise e o comentário do deputado Coronel Telhada, que integrou por tantos anos as forças policiais aqui em São Paulo. Coronel, esse tipo de postura é recomendável? Quais são os perigos de um chefe de uma polícia importante como a PRF adotar esse tipo de postura? Olha, não é recomendável e ainda por cima é condenável, né? Como é que um homem que vai comandar uma polícia rodoviária federal, uma polícia tão importante para o nosso país, que ela tem autonomia em toda a nação brasileira, você vai colocar uma pessoa que é fã de um ditador. O que é o ditador? É aquele que não cumpre a lei, é aquele que não respeita os direitos humanos. E não precisa falar quem é Fidel Castro. Todo mundo que conhece a história de Cuba sabe o que aconteceu lá nos últimos 40, 50 anos, né? Tanto que eu nunca vi ninguém fugir para Cuba. A gente sempre vê as pessoas fugindo de Cuba. Quer dizer que o negócio lá é complicado. Então, uma das coisas que não existe é uma lei que valorize o cidadão, uma polícia que valorize o cidadão. De repente, uma pessoa que aprecia tudo isso vai ser o chefe da Polícia Rodoviária Federal. E importante que até a matéria fala que ele é fã de Fidel e anti-Bolsonaro, mas é uma coisa lógica, né? Como é que alguém que é um fã de um ditador vai gostar do Bolsonaro? Isso é que nem água e óleo, não se mistura. Quem é fã de ditador odeia o Bolsonaro porque ele é uma pessoa democrática que faz a coisa certa. Quem é fã de ditador, com certeza a gente sabe em quem votou. Uma outra coisa interessante é o seguinte: a imprensa nessa atuação aqui, né? Durante as eleições, nós tivemos vários problemas agora relacionados aqui na Polícia Militar de São Paulo, de policiais militares que às vezes ou curtiam ou replicavam alguma coisa do Bolsonaro e a imprensa metia o pau. Que absurdo, como é que pode um policial falar de assuntos políticos, se meter em política, e o comando da PM foi em cima, e o governo da PM ficou exigindo, mas ao mesmo tempo, aqueles policiais militares que eram fã do Lula ou davam likes nas coisas do PT, não havia nenhum tipo de reação. Então a gente só nota uma certa reação pelas polícias se envolverem em política quando é a favor do Bolsonaro. Quando é a favor do Lula, todo mundo acha bonito, né? E é uma coisa que a gente vendo aqui a história desse cidadão chamado Antônio Fernando Oliveira, nós vemos que ele tem uma vida pregressa já de relacionamento com o senhor Dino, que é o novo ministro da Justiça. Então, é até entendível que são amigos, são colegas, são parceiros de uma outra época, eles trabalharam junto lá no Maranhão. É até entendível que, de repente, o ministro da Justiça escolha esse cidadão, apesar de todos esses problemas que ele já apresenta antes de assumir a pasta. É normal que o Dino indique essa pessoa para ser o comandante, o chefe da Polícia Rodoviária Federal. Mas aqui, lembrando que dias atrás, esse mesmo cidadão, esse mesmo ministro da Justiça, exonerou a pessoa que seria o chefe da Polícia Rodoviária Federal, justamente pelo fato dele ter se mostrado favorável a Bolsonaro. Ou seja, disse que era inadmissível que pessoas que têm envolvimento político, que se envolvem em assuntos políticos, possam comandar uma organização como a Polícia Rodoviária Federal. Então, mais uma mentira do PT, mais uma calúnia, mais um absurdo, mais uma hipocrisia desse pessoal, porque eles só acham que não pode ser um cidadão que se mete em assunto político quando é do lado do Bolsonaro. Quando é do lado deles, aí você pode tudo, você pode falar, você pode tirar fotografia como sendo Fidel Castro, Che Guevara, como sendo o ditador da China, Mao Tse Tung, todo mundo que vocês possam pensar. Então, é o que a gente tem visto a todo dia, que nós vamos ver o ano que vem, com certeza, muitas vezes, 2 pesos, 2 medidas. Para um a lei vale, para outro a lei não vale. Como aquela matéria anterior que nós falamos, né? O pessoal criando leis, porque o próprio Dino, aqui, ministro da Justiça, no programa lá na Rede Cultura, no Roda Viva, ele falou que é crime
quem impede a ação das Forças Armadas. Ou seja, além do STF estar criando crimes, nós também estamos tendo o ministro da Justiça criando crimes, tirando a função do Poder Legislativo. Agora, STF, por isso que foram almoçar junto, já estão em conluio. STF e Ministério da Justiça criando crimes para que o cidadão de bem, para que o cidadão que tivesse direitos ou quisesse reclamar, não faça, porque o STF e o Ministério da Justiça estão criando crimes totalmente ilegal, totalmente ao arrepio da lei. Pois é, José Maria Trindade também queria sua análise acerca dessa publicação do escolhido por Flávio Dino para chefiar a Polícia Rodoviária Federal. Ao que tudo indica, ele é fã, entusiasta de Fidel Castro ou do regime cubano. Agora, o que esperar, né? Quais são os riscos de um chefe de uma polícia tão importante quando se posiciona de maneira ideológica dessa forma, né? Gera uma crise do nada, né? A Polícia Rodoviária Federal é parte integrante, né, do sistema de segurança pública. Há uma tentativa do futuro governo de minimizar e transformar a Polícia Federal num mero órgão de trânsito nacional. O ato que regulamenta as ações da Polícia Federal, isso aí foi publicado lá em 1995, é um decreto presidencial de 95. E lá diz o seguinte, que entre as funções da Polícia Federal, está lá trânsito também, efetuar fiscalização de tráfico de menores nas rodovias federais e tal, conforme o ECA, né? Colaborar e atuar na prevenção e repressão aos crimes contra a vida, os costumes, patrimônio, a ecologia, o meio ambiente, furtos, roubos de veículos, bens, tráfico de entorpecentes e drogas, o contrabando, descaminhos e os demais crimes previstos em lei. Então, veja, essa é a regulamentação, o inciso 10º do decreto que regulamenta as atividades da Polícia Federal. E há, segundo o próprio futuro ministro fala, há uma tentativa de minimizar a função da Polícia Rodoviária Federal, que vem colaborando e muito com o Sistema Nacional de Segurança Pública. Esse é um ponto. A Constituição coloca a Polícia Rodoviária Federal como subordinada ao Ministério da Justiça, subordinada hierarquicamente e apenas juridicamente, mas a ação de agentes que têm o poder de polícia, e a Polícia Rodoviária Federal tem o poder de polícia, né? Isso não pode, não há como interferir no inquérito, né? Essa é a realidade, não há como interferir no inquérito. Esse caso específico, houve uma procura de alguém que pudesse fazer ali um meio de campo do futuro governo com os integrantes da Polícia Rodoviária Federal. Esse era o objetivo. Daí a indicação do Edmar Camata. Edmar Camata é uma pessoa preparada, policial de carreira, né? Que foi secretário de Transparência do Espírito Santo. Inclusive, ele é sobrinho do Gerson Camata, que foi governador do Espírito Santo, marido da Rita Camata, que foi morto há pouco tempo. E ele tem um mestrado em combate à corrupção, feito na Universidade de Salamanca, lá na Espanha. Talvez até por isso o governo fala, não, esse rapaz aí, com essa especialização em combate à corrupção, não dá para participar do governo. E foram atrás exatamente do Antônio Oliveira, que tem uma ligação com grupos radicais. Então, isso pode provocar dificuldades para o futuro governo de unir a Polícia Rodoviária Federal. Esse seria o objetivo inicial, de unificar a Polícia Rodoviária Federal, onde há uma clara resistência do futuro governo. Quer dizer, não agiu correto, porque esse novo não vai unir e nem convencer os colegas. Pois é, agora Paulo Figueiredo também gostaria de escutá-lo sobre essa publicação do futuro chefe da Polícia Rodoviária Federal. Paulo. Tem que pensar o seguinte, o último balanço que a Polícia Federal fez em 2021, ela teve recorde de apreensão de drogas, tá? Superando, tô lendo a notícia aqui, em quase 1 tonelada a marca anterior. A marca anterior era do próprio governo Bolsonaro de 2020. Só em maconha e cocaína foram 90 quilos dessas substâncias retiradas da circulação por dia. Estou lendo a notícia oficial do governo, tá? Com a quantidade das drogas apreendidas, seria possível comercializar mais de 6 milhões de papelotes de cocaína e mais de 59 milhões de reais de cigarros de maconha.
assim, os números, recorde de apreensão de armas e veículos, 7% na armas de fogo, 40% de veículo, contrabando também bateram recorde. O que acontece com isso? O crime organizado fica mais pobre, tem menos dinheiro. E eu não sei se as pessoas que hoje estão aí no poder, o pessoal do boné do CPX e tal, eu não sei se eles realmente querem isso acontecendo. Vamos fazer o seguinte, suspende o meu comentário aqui por enquanto e vamos esperar o próximo balanço da Polícia Rodoviária Federal, não esse ainda, sobre Bolsonaro, que é capaz de ainda ter recorde em cima de 2021. Né? A Polícia Rodoviária Federal se tornou, durante o governo Bolsonaro, um grande exemplo, a ponto de gerar até ciumeira na Polícia Federal, que ela passou a ser bem equipada, passou a ter um trabalho primordial, e óbvio que os números de queda de criminalidade no Brasil têm consequências e têm ligações com esse fato. Acho que o Coronel Telhada pode comentar muito melhor do que eu esse assunto, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos suspender o meu comentário aqui agora e vamos esperar o balanço de janeiro de 2024 da Polícia Rodoviária Federal na gestão desse cara aí, do Fidelzinho. Vamos esperar o balanço e aí a gente vai ver se as apreensões vão aumentar ou se vão diminuir. E aí vocês tiram as suas próprias conclusões.